tudo na vida tem um preço. Às vezes, a gente confunde, eu percebo que os cristãos, eles confundem o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para nos salvar da maldição, da morte, da condenação do inferno, com o preço das coisas que nós temos que realizar no dia a dia. Cristo pagou pela nossa salvação, mas as coisas que nós temos que realizar no dia a dia, os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos sonhos, nós teremos que pagar o preço, nós teremos que nos esforçar, nós teremos que, enfim, toda ação haverá uma reação. Toda vitória que o homem quer na vida, todo aquilo que o homem quer conquistar, que o ser humano quer conquistar, quer alcançar, toda a atitude que ele tem, para isso ele vai ter que pagar um preço. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, em nome do Senhor Jesus. Observe, em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada, nós temos passagens bíblicas mostrando homens chamados por Deus para uma missão. Deus os chamou para aquela missão, Deus os pôs naquela missão. E aqueles homens, ao entrar naquela missão, eles tiveram que pagar o preço, por exemplo, todos eles, da obediência, muitos deles, preço do sofrimento, da dor, da decepção, da perseguição, das injúrias, das reclamações, dos insultos, das críticas. Isso era o preço que aqueles homens e mulheres de Deus do passado estavam pagando por servir a Deus, estavam pagando por fazer a vontade do Senhor, ou por ir em busca ao seu objetivo. Olha um exemplo do povo judeu, quando é tirado do Egito e levado para a terra prometida. Sim, Deus vai lhes dar a terra prometida, isso sem dúvida alguma, Deus não vai falhar na sua promessa. Sim, e Deus vai guiar o seu povo pelo deserto até levar o povo ao local que ele havia prometido para cumprir a sua promessa. Entretanto, o povo terá que pagar o preço a cada passo que der. O primeiro preço que aquele povo teve que pagar foi o preço de aprender a confiar em Deus. Tem que aprender a confiar em Deus. Preço de andar pelo deserto, sentir fome e sede e esperar a Deus providenciar. Sim, o preço de lutar contra os inimigos, contra os adversários que estavam nas terras que eles tinham que tomar posse. Deus deu a terra para eles, e eles iam tomar posse daquela terra, e Deus ia pelejar com eles, mas Deus não ia fazer assim, no estalar de dedos, do nada, as coisas acontecerem. Vamos para a terra prometida, chega lá, todo mundo sai e vocês entram. Não, eles iam ter que pagar o preço da luta, o preço da batalha, o preço de muitas vezes ver compatriotas mortos, o exército sendo derrotado algumas vezes, o preço de ver muralhas gigantes como a de Jericó, rios como o Rio Jordão ali, de ribanceira a ribanceira, sem saber como passar e procurar uma estratégia para poder atravessar. Enfim, queridos, vamos olhar a vida de Jeremias. Ele foi um dos maiores profetas, como eu já disse, que eu muito me identifico com ele. Eu amo o livro do profeta Jeremias, gosto muito mesmo, é um dos livros melhores que eu acho na Bíblia. Mas olha o chamado de Jeremias. Deus disse: Jeremias, não tema, eu te chamei, tudo que eu mandar você vai falar, e não tenha medo, eu estou contigo. Sim, e Deus coloca Jeremias no ministério, e o preço que Jeremias tem que pagar, ele sofreu, ele apanhou, ele foi preso, ele foi humilhado, mas Deus estava com ele em cada instante, em cada momento. Olha para Ezequiel, Deus diz a Ezequiel, o rosto deles contra ti vai ser como um rosto de pedra, tá? Um semblante duro, mas não se estressa com isso não, porque eu te darei um rosto mais duro do que o deles, mais duro do que a pederneira. Eu vou te dar um rosto como um diamante contra eles. Então Ezequiel teve que pagar o preço da obediência a Deus e enfrentar o semblante desagradável daqueles homens que não queriam receber a sua mensagem. Nós vamos olhar para Jonas. Jonas, ele não queria ir para Nínive, e ele teve que pagar um preço alto por isso, porque
ele pegou um navio para ir contra, Deus enviou uma tempestade, jogaram ele no mar, a baleia engoliu ele, saiu. Depois a baleia vomitou ele, a baleia, o peixe grande, né? Vomitou ele lá na beira da praia, ele foi pregar sem vontade, para aquele povo, o desejo dele era o povo não se converter, e ele viu o povo se converter, e ele ficou muito triste, porque ele não queria, porque aquela nação era muito violenta, tinha feito muito mal a muitas pessoas. Então esse foi o preço, querido. O próprio Cristo pagou um preço alto pela nossa vida, e pagou um preço alto mesmo antes de ir para o Calvário, angustiado, com medo, apavorado, chorando, aliás, angustiado, com medo, apavorado, sim, tomado de terror, mas pagando o preço ali para ir para o Calvário. Os apóstolos, no seu ministério de êxito, tão tremendo, de milagres, prodígios e sinais, pagaram um preço altíssimo. Paulo foi apedrejado, Paulo apanhou de vara 3 vezes, apanhou de chicote 5 vezes, o navio dele sofreu naufrágio 3 vezes, muitas vezes não sabia onde dormir, não tinha com que se vestir, vestia-se com trapos, era o preço que Paulo estava pagando por estar no ministério, mas Deus estava lá com eles. Irmãos, João teve a maior revelação de todos os tempos, profética, escatológica, que é o livro do Apocalipse, mas ele teve essa revelação aonde? Lá na ilha de Patmos, foi o preço, estava lá, sofrendo. Sim, queridos, tudo na vida tem um preço, nada vai cair no seu colo por acaso, meu irmão. Nada, absolutamente nada. Você só vai poder colher algo amanhã se você plantar hoje. Você planta hoje, é o preço, e você colhe amanhã. O que você plantou ontem foi o preço para você colher hoje. Tudo na vida tem um preço. O trabalhador que sai da sua casa todo dia para pegar o trem, o metrô, o ônibus, a moto, o carro, no trânsito louco das grandes metrópoles, sim, e muitas vezes não está nem muito bem, na chuva, no sol, ele não está se sentindo bem, mas ele tem que ir, é o preço que ele está pagando para poder ganhar o seu pão para dentro de casa. Tudo tem um preço, queridos. Nada vai cair do céu simplesmente por cair, não há nenhum relato na Bíblia que alguém disse, Senhor, providencia isso aqui, a coisa simplesmente caiu do céu. Sim, tudo há um preço. Há um preço que nós temos que pagar para orar, há um preço que nós temos que pagar para buscar a Deus, há um preço que nós temos que pagar da obediência ao Senhor, há um preço que nós temos que pagar para seguir os caminhos do Senhor, para lutar contra o pecado todo dia, para nos desviar do mal, nos desviar do pecado. Tudo há um preço na vida. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Repito, as pessoas confundem o preço que Cristo pagou na cruz para nos salvar de graça, tá? Achando que agora tudo vai acontecer de graça e acabam agora se acomodando, cruzando os seus braços, chorando a morte da bezerra, esperando as coisas cair do céu. E não é bem assim. Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai operar, mas há um preço a ser pago. Preço da persistência, preço da perseverança. Você imagina, como eu estava falando ontem, você imagina um pai de família que está desempregado e que sai na rua tentando alguma coisa, ele consegue de repente, não é a área dele, mas ele tem que, aparece ali uma vaga ali para pedreiro, para servente, e ele fala, eu pego. Então ele paga aquele preço. O camarada está desempregado, passando a maior provação do mundo, vai ali no supermercado, compra água, compra bombom, alguma coisa, drops, bala e vai vender no sinal. É o preço que ele tem que pagar de ficar o dia inteiro ali naquele sol, ali esperando alguém passar para entregar a bala, para ver se a pessoa quer comprar a bala, e se a pessoa muitas vezes não quer, e ali ele tenta um, tenta outro, ele consegue um, perde outro, e assim vai. Tudo tem um preço, meu irmão. Tudo tem um preço a ser pago na vida. O preço do esforço, o preço da dedicação, o preço do empenho, o ministério. Quando nós deixamos tudo para nos lançar esse ministério, que nós passamos aqui meses sem ninguém, um único ser humano, pisar naquele prédio ali para dizer, eu vim congregar, eu vim visitar. Não, só a gente ali sozinho. As dúvidas batendo na mente, mas a gente repreendendo, porque tínhamos a certeza que Deus tinha prometido, tinha mandado a gente fazer. Houve um preço para a gente sair sozinho nas favelas para evangelizar,
para a gente sair sozinho nas praças para evangelizar, para a gente sair sozinho nas redondezas do bairro para evangelizar. Houve um preço de acordar de madrugada, de sair no meio da chuva de moto para ir fazer os programas de rádio. Essa parte vocês não conhecem não, né? Para ir fazer os programas de rádio 5 horas da manhã, lá no Conjunto Ceará, outro programa de rádio, meio-dia, lá no Antônio Bezerra, no bairro Antônio Bezerra. Havia um preço. Havia um preço que eu tinha que pagar, que Deus tinha me orientado, me colocado ali, mas agora eu tinha que me virar, tinha que me rebolar. Ele estava comigo, ele ia me ajudar, ele ia me dar vitória, mas eu precisava pagar o preço. Então, meus irmãos, entenda bem isso. Eu sei que muitos de vocês, é normal, todos nós, temos planos na vida, temos sonhos na vida, temos projetos na vida. Mas tem muitas coisas, tudo tem um preço a pagar. Às vezes o preço a pagar é deixar a terra que você está e ir embora para uma terra distante. É deixar a rua que você está e mudar de rua. O bairro que você está, que você nasceu, que você ama, o seu bairro, sua rua, sua cidade, sua casa ali, todo mundo, os parentes, os amigos, mas de repente o preço a pagar é você ir para uma terra longínqua, uma terra distante. Enfim, eu não sei o que é que está acontecendo com a tua vida hoje, eu não sei o que é que qual é a direção que Deus está te dando hoje, quais foram as portas que se abriram hoje, qual é a direção, o rumo que Deus está te mostrando. Mas uma coisa eu sei, querido, não vai ser fácil. Vai sim haver um preço a pagar. E esse preço a pagar, muitas vezes, vai fazer você chorar. Vai te levar a se esconder num lugar sozinho e derramar suas lágrimas, sim, de humilhação, de dor, de tristeza, de decepção, de frustração. Mas uma coisa eu te digo, pague o preço, continue lutando, caminhando, porque Cristo, Ele pagou o maior dos preços para salvar você. Agora pague o preço da obediência, pague o preço para continuar seguindo, caminhando, pague o preço pelos seus objetivos, pelos seus projetos. E o melhor, querido, de tudo isso, é que mesmo a gente tendo que pagar o preço, bater de frente, enfrentar um negócio, quebrar a cara, perder, ganhar acolá, perde aqui, perde de novo, ganha lá na frente. Sim, em tudo isso, no meio de tudo isso, você nunca vai estar sozinho. Deus vai sempre estar lá, em silêncio, mas Ele vai estar lá. E se você perceber nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, você vai ver o operar, o agir dele ali. Mas Ele vai estar lá, você não vai estar sozinho. Ok? Então, querido, pague o preço, se esforce, esforce suas mãos, seja diligente, seja guerreiro, seja batalhador, haja, faça acontecer, Deus está contigo, não tenha medo do preço que tem que ser pago, da dor que você tem que sofrer, da dor que você tem que passar. Sim, hoje a gente olha para as pessoas que tem alguma coisa, vamos falar no sentido material, né? Ah, a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa boa, mora numa casa boa, não sei o quê, tem um dinheiro, não sei o que mais, aí você não vai olhar a história daquela pessoa. Eu me lembro quando eu estava andando no sol quente, irmão, na maior tristeza do mundo, todo dia, saía de madrugada, pegava aquele sol quente, saía de manhã, chegava em casa de noite, de moto, chegava em casa todo sapecado, todo, o sol pegando fogo para vender de porta em porta. E quando eu troquei da motinha que eu tinha, que era uma bis para uma Bros, depois de uma Bros para um carro, e o pessoal falando assim, rapaz, o negócio acaba ganhando dinheiro. Aí quer dizer, aí eu falei para o meu primo que andava comigo, né? Eu falei, olha, as pessoas não fazem ideia o que é que você está passando aqui. As pessoas só olham para você e vê aonde você chegou, e vê que você alcançou, que você conseguiu, e claro, nem foi por tua mérito próprio, foi mesmo que você tenha lutado, pagado o preço, mas foi Deus que te ajudou e esteve contigo. E as pessoas não fazem ideia do que é que você passa todo dia para poder chegar lá. E isso no sentido ministerial, tá? No sentido ministerial, para o ministério ter êxito, no sentido dos canais da internet, se você criou um canal, tá? Enfim, em todos os sentidos da vida, querida, as pessoas só olham e veem, eita rapaz, o cara chegou lá, eita rapaz, o cara avançou, eita rapaz, o cara conseguiu, o cara alavancou, tal, sei lá o que mais. E ninguém sabe o preço que houve por trás dos bastidores. Então, querido, ninguém chega a lugar nenhum, ninguém faz nada sem um preço a pagar. Tudo exige demanda, exige o nosso esforço. Então,
com esses exemplos, muitos exemplos bíblicos de homens pagando o preço da luta, da espada, da guerra, da batalha. Podia ser muito bem que Deus entregasse a terra prometida sem precisar de luta, mas precisou sim de luta. Foi necessário sim uma batalha. Os homens de Deus tiveram que pagar o preço da guerra para poder vencer aquelas 7 nações e tomar posse daquela terra que Deus já tinha dado para ele. Deus deu, mas vocês quem tem que atravessar o rio de ribanceira a ribanceira. Deus deu, mas vocês que derrubou as muralhas de Jericó, mas vocês quem tem que lutar contra os inimigos de Jericó. Deus deu, mas vocês que têm que caminhar 40 anos no deserto, dependendo totalmente dele. Sim, há sempre um preço a pagar, mas o melhor de tudo isso eu aprendi. Deus está conosco em cada instante e não nos abandona. Nas percas e nas grandes vitórias e conquistas e realizações, seja ministerial, espiritual, material, seja em qualquer sentido que for. Tudo seja para Ele, para a glória dEle, para a exaltação dEle, para o engrandecimento dEle. Não desista, persevere, pague o preço que tem que ser pago. Não pare. Lá na frente, quando você olhar para trás, como hoje eu olho para trás e vejo, poxa vida, a estrada foi longa, mas a gente está vencendo.